amiga empreendedora, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer uma linda garrafa de vidro na técnica do falso jeans. Vamos para a apresentação dos materiais. Primeiro, uma garrafa de vidro, que nós vamos reutilizar. Essa aqui é uma garrafa de uva, ok? Nós vamos utilizar também a tinta PVA branca, o verniz, que pode ser o verniz da marca Acrylex ou de outra marca, como você preferir. Eu estou usando um caseiro, que depois eu vou ensinar vocês. Vamos utilizar também a tinta PVA azul caneta, que ela se aproxima mais do jeans. Vamos utilizar o gel de cabelo, aquele comum que a gente utiliza no cabelo. Ele tem que ser sem álcool, certo? Temos que ter uma vasilhinha para misturar a tinta com o gel. Vamos utilizar também um pincel. Esse aqui é um de número 20. Já está bem acabadinho, mas eu adoro ele. E uma brochinha para dar uniforme à pintura do PVA branco, que é a base. Vamos utilizar também um secador de cabelo para acelerar a secagem entre uma tinta e outra. E vamos utilizar também um potinho com água para estarmos lavando o pincel e as mãos se eventualmente se sujar. E um detalhe, um pedaço de jeans, de calça velha, de saia velha, jeans, que tenha bastante detalhe, que é esse detalhe que vai fazer toda a diferença, ok? Então vamos ao passo a passo. Para começar, nós pegamos uma garrafa, que nós vamos reaproveitar, ressignificar, e aí retiramos o rótulo, certo? Ao retirarmos o rótulo, nós fazemos toda uma limpeza, passando sabão, detergente e de preferência álcool, porque o álcool tira toda eventual gordura que tenha na garrafa. Depois desse passo, nós passamos o prime. O prime é um produto que a gente coloca na garrafa, no vidro, no plástico ou qualquer outro material para impermeabilizar e fazer com que a tinta não descasque com o tempo, Porque é um trabalho tão delicado e aí se a gente passar a tinta sem o prime, essa tinta vai sair com qualquer batidinha, com qualquer limpeza que a gente vai fazer posteriormente, ela sai. Eu uso 2 primes. Eu uso o prime caseiro, que eu vou ensinar depois para vocês, e uso a batida de pedra. Ela tem o comércio, bem em conta, e uma lata dessa de 1 litro a gente utiliza por muito tempo. E você pode utilizar em todos os materiais, em plástico, em alumínio, em madeira, etc. Esse aqui é excelente, eu recomendo, certo? Feito isso, nós vamos para a garrafa propriamente dita, que eu escolhi para pintar e decorar para vocês e ressignificar para vocês. Essa aqui é uma garrafa de uva, Eu já passei o prime, na verdade eu estou reutilizando ela pela segunda vez, Eu estou reutilizando pela segunda vez. Eu passei o prime e passei uma demão de PVA branca, certo? E agora eu vou continuar dando a camada de PVA branco, certo? E secando com o secador, para acelerar as etapas, Se você preferir, você pode preparar muitos materiais, se você quiser produção, Você pode preparar em um dia, deixar secar para utilizar no outro dia. Eu estou utilizando aqui o secador para demonstrar para vocês, Para acelerar o processo. Tendo cuidado de espalhar bem a tinta, certo? E ainda com a tinta bem molhada, você vai passar o rolinho para tirar as imperfeições.
Ah, outra coisa. Quando você passar o primer e ela estiver seca, você dá uma lixadinha com uma lixa bem fininha, de preferência a de número 300. Terminou, coloca o pincel na água e passa o rolinho levemente para uniformizar a tinta branca, ok? Passa por toda a peça, pinta o fundo e agora nós vamos secar. Deixa esfriar um pouquinho, porque se você for direto com a segunda camada, a tinta pode pipocar, né? Pode estralar ou craquelar, vamos dizer assim. Olha o pincel, a tinta tem que estar numa consistência boa, nem tão fina e nem tão espessa, né? Porque se ela estiver espessa demais, ela vai deixar a peça com a textura que não é recomendada. Não é isso? Então, continuando aqui com a segunda demão. Para que é o fundo que a gente coloca? Para quando colocarmos a tinta azul, a tinta da cor do jeans, né? Eu disse azul, mas existe jeans verde, existe outras cores de jeans. Preto, né? Que você vai escolher fazer a cor que você quiser. Ou preto, ou azul, ou verde, enfim. Eu escolhi a cor tradicional, mas é claro que depois eu vou mostrar para vocês outras cores de jeans. Pronto. Dei uma segunda demão. Limpar aqui porque suja muito, né? Olha. A gente tem que estar o tempo todo limpando. E vamos secar de novo. Deixa esfriar um pouquinho. E agora vamos passar o verniz. Qual é o papel do verniz na peça? É impermeabilizar, é fazer com que quando você passe a tinta e coloque o tecido jeans, ele retire o excesso da tinta. Se você não colocar o verniz impermeabilizante, o que é que vai acontecer? A tinta não vai deixar o efeito das costuras do jeans. Agora vamos passar o verniz. Já está fria e vamos passar o verniz. Lavamos o pincel, obviamente, e vamos passar o verniz. Esse verniz, ele é um verniz fosco. Ele não é um verniz de acabamento. Bom, pelo menos eu não gosto de dar acabamento com verniz brilhoso. Eu gosto de minhas peças mais rústicas. Então, eu utilizo esse verniz. Esse verniz é uma misturinha que a gente faz, que depois eu vou ensinar para vocês, ok? Eu gosto muito dele, é econômico. E, assim, fica muito bom mesmo o efeito dele. Você pode utilizar em vidro, em madeira, em plástico, em qualquer material. Passando. Se quiser passar o rolinho aqui também, para uniformizar a tinta, você pode, né? Procurar utilizar um pincel macio, para não riscar a peça. E as pinceladas levemente, ok? Estamos já acabando aqui.
Dá o acabamento aqui, né? Porque acabamento é tudo no artesanato. O fundo também. Podemos deitar. Passar o verniz no fundo também. Claro, né? Reservamos o pincel e vamos secar. Certo? O verniz para secar é um pouquinho mais demorado do que a tinta, mas vale a pena, né? Então, agora vamos esperar de novo esfriar um pouquinho. E enquanto vai esfriando, nós vamos preparar a tinta. Nós vamos utilizar o gel e vamos utilizar a tinta azul caneta, que é o azul da cor do jeans, né? Ou preto, ou marrom, ou verde, como vocês acharem melhor. Lava o pincel, enxuga no retalhinho de pano, né? É bom termos uma vasilhinha para misturar o gel e a tinta. Como eu estava utilizando já em outra peça, eu vou utilizar a mesma peça. Eu vou só demonstrar para vocês. Vou acrescentar mais um pouquinho de tinta, certo? Você tem que calcular a quantidade de tinta que você vai utilizar na peça para você não desperdiçar, né? E coloca o gel também, observando para ficar numa boa consistência. Nem tão mole, nem tão espesso, né? E vai misturando. Mistura bem uniformemente, retirando todas as bolhas que porventura aparecerem, né? Aí de baixo vai mexendo com o próprio pincel que você vai utilizar. Certo? Olha, nessa consistência. Tira o excesso. E agora vamos passar na peça a tinta. A garrafa já esfriou, tá toda branquinha, né? Vamos aproveitar esse tecido aqui, né? E deitar a peça. Se for redonda, obviamente ele vai necessitar de um tecidinho com uma consistência maior, né? Aí isso você tem que planejar antes de escolher a peça que você vai utilizar. E já molhamos o jeans, né? Torci, ele tá úmido, certo? Isso vai ajudar na hora de retirar o excesso da tinta. Vamos à etapa da impressão do jeans. Eu vou começar pela parte de cima, porque a gente dá o acabamento melhor aqui, né? Com o cós do jeans. Então, eu passo a tinta. Não é necessário ser numa única direção. Você pode ir passando da melhor forma que você se adaptar. Certo? Olha que cor linda, né? Azul caneta, caneta azul. Certo? Coloca um pouquinho, uma dose generosa, né, de tinta, porque nós vamos retirar, certo? E agora, nós vamos fazer a impressão do jeans. Nessa parte de cima, eu vou utilizar apenas essa parte lisa, certo? Porque como ela tem esse aspecto arredondado, fica melhor. Se eu colocar essa parte que é mais dura, nem vai aparecer o efeito e vai dificultar o trabalho. Então, eu abraço aqui, ó, e vou deitar aqui e pressiono. Pressiono. Não precisa pressionar muitas vezes, porque senão tira tudo.
certo? E agora você tira o tecido. Olha só. Saiu quase todo, né? Vira a outra parte. Olha, o excesso de tecido. Vira a outra parte. Eu vou virar pro lado de dentro agora. E vou apertar. Pressiono. E tiro. Fica um excessozinho aqui, mas deixa pra poder ficar um efeito, né? Agora vamos para a parte laterais. Vou pegar, agora eu vou botar direto aqui no vidro, que o tecidinho tá molhado. Olha, uma boa camada de tinta, certo? E vou pressionar o jeans. Eu vou usar aqui, escolher essa parte do bolso, certo? Para ficar o efeito do bolso. Vem, pressiono. Pressiono. Olha que coisa linda. Estão vendo como fica? Agora vamos secar para poder irmos para a outra parte. A tinta com gel também demora um pouquinho mais, né? Porque o papel do gel é justamente esse, retardar a secagem da pintura. Agora vamos para essa outra parte. Como eu coloquei a parte do bolso, agora eu vou escolher essa parte do zíper. Essa parte do zíper. Vamos na tinta novamente. Coloca. Certo? Tinta bem, a camada bem generosa, para poder, quando nós retirarmos a impressão, bem levezinho, ó. Porque às vezes a gente pesa na mão, né? Aí tira o excesso de tinta, mas vamos bem levezinho na segunda camada. Vamos fazer agora com o zíper. Tendo cuidado de posicionar bem e passa a mão. Na verdade, é melhor fazer assim, ó. Pressionar a mão apenas, porque se a gente vai passando a mão, pode também borrar, certo? Vou abrir aqui um pouquinho para ajudar mais na retirada da tinta. Vocês perceberam que quando a gente seca, dá um aspecto mais bonito? Aparece mais, né? As nervuras, o riscado do tecido. Vamos ver como ficou. Olha, não apareceu muito o zíper, mas vamos para a terceira parte. Nessa aqui eu vou fazer uma gracinha. Eu vou abrir o zíper e vamos ver como é que fica, né? Vamos ver.
Vou abrir o zíper, olha, pra ver se fica um efeito bonito. Vamos dobrar um pouquinho assim, olha, e vamos ver como fica. Vem aqui, coloca e pressiona. Pressiona, pressiona. Tendo cuidado de não deixar nenhuma parte sem pressionar, porque se ficar alguma parte sem pressionar a mão, vai ficar sem efeito, né? Nenhum. Pressionar aqui o botão, ver se ele aparece. Costura. E agora, vamos ver como ficou. Olha, legal. Quando secar aqui o botão arranhou um pouquinho de nada, mas depois a gente faz um retoque. E uma coisa boa de utilizar esse material aqui, olha que coisa linda. E uma coisa boa de utilizar esse material, essa técnica com gel, é que se a gente errar, a gente pode refazer, né? Porque a tinta não está seca, então a gente tem esse recurso de refazer. Agora eu vou secar. Na verdade, eu vou retocar aqui no botão. Olha, só no botão. Certo? Deixa eu ver. Eu vou botar o cós, onde coloca o cinto. Ou a casa. Vou botar a casa. Olha. Esconder um pouquinho, né? Aqui arranhou um pouquinho, por isso que é bom colocar em cima de um paninho, né? Porque a gente pressiona e às vezes arranha. Só que não arranhou, não está aparecendo o vidro, está aparecendo a técnica antiga que tinha na garrafa. Porque eu estou pintando essa garrafa pela terceira vez. Camada generosa. Fechar o zíper. Se nós quisermos, podemos usar a parte de dentro também, né? Mas dessa vez eu não vou utilizar, vou voltar a utilizar o do bolso. Ok. Vamos retirar. Tchan, 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 tchan. Gente, quando a gente seca, vocês percebem que o efeito aparece melhor, né? Agora vamos concluir com a parte do fundo, né? Porque, como eu disse, acabamento é tudo. Não podemos deixar negligenciado nenhuma parte, certo? Aqui, onde não pegou das etapas anteriores, vamos preencher, ok? E vamos concluir com o fundo. Pressiona, 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 ok, retira, olha. E agora vamos secar novamente. Pronto, gente, concluímos
a impressão da técnica. Agora, falta os acabamentos, obviamente, né? Pontilhar, costurar, como nós falamos, e dar os acabamentos finais, ok? Então, vamos para a próxima etapa. Pronto, pessoal, nós agora vamos ao acabamento da técnica, né? Vamos utilizar para esse acabamento tinta PVA preta, um pincel fininho, ou pincel line, ou pincel 00, 000, são 3 zeros. Ou podem utilizar ainda uma caneta permanente, aquela caneta que nós utilizamos para outros materiais, né? Vamos utilizar também a esponjinha. Essa esponjinha é para dar o sombreamento das partes que vão ficar parecendo fundas, né? No caso do bolso, enfim, onde a gente achar necessário que tem que aparecer a peça. E um tecidinho para que nós estejamos limpando essa esponjinha, porque ela tem que estar totalmente seca, porque senão vai ficar borrada a peça, certo? Então, bem sequinho, tem que estar passando aqui, né? A esponja tem que estar seca e retirar totalmente o excesso. Então, vamos aqui, ó. Agora, vamos fazer um aprofundamento aqui com a sombra. Como eu disse, a esponja tem que estar bem sequinha, para dar uma levemente sombreada, porque senão vai ficar o excesso, certo? Aí você observa quais são aquelas partes que merecem a serem aprofundadas. Feito isso, nós vamos pontilhar ou costurar, como nós dizemos. Para isso eu vou utilizar essa caneta, certo? E vamos procurar fazer os pontos mais ou menos do mesmo tamanho, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. Então, nós vamos seguindo a impressão do jeans, né? Que nós fizemos anteriormente. E vai tracejando. E agora, de mais perto, para vocês verem melhor, olha, nós vamos utilizando aqui, ó, o local da impressão e vamos pontilhando. Os pontinhos têm que estarem mais ou menos do mesmo tamanho, né? E vamos até pontilhar tudo o que tem costurado. Aqui é o cós, certo? Lembrando que pode ser feito com o pincel line também. Aí aqui é o zíper, né? Aqui tem uma costurinha, ó. Aí você vai seguindo de acordo com a sua impressão, com o retalho que você utilizou, certo? Acho que aqui essa costura vem até o final. Aqui eu já tinha feito, aí vai virando, deixa eu ver onde precisa mais costurar. Aqui em cima, né, ó. Fazendo o movimento dos pontos aqui, ó. Isso aqui, concluir, certo? Aqui também o bolso. Essa parte. Se quiser também pode utilizar a linha branca, a linha marrom. Eu utilizei aqui o preto para melhor visualizar. Aqui era a braguilha, lembra? Ó, não ficou bem nítido, mas nós vamos meio... Agora, totalmente seco, né? Os pontinhos secos, a tinta seca, nós vamos envernizar. E para isso eu vou utilizar o mesmo verniz que eu fiz na base, coloquei na base. Vou começar aqui pelo fundo, né? O pincel também tem que estar limpo, certo? E vamos invernizar a peça. Ela vai ficar impermeabilizada. E depois você pode
limpar com um paninho úmido, né? Quando tiver suja. Pode até lavar se quiser. Porque como tem o prime, esse prime vai sustentar a tinta, certo? Então, concluindo. E você pode também ainda passar a cera incolor. Tem uma cera de carnaúba, né? Que é até aquela do chão mesmo, antiga, que a gente passava no chão. Você pode utilizar para impermeabilizar, certo? Depois disso, do invernizado, nós vamos enxugar. E é isso, gente. Aqui está a peça finalizada, toda já invernizada, né? Todos os lados, o fundo, a boca. E aí, gostaram da técnica? Se gostaram, curte e já se inscreve no canal, porque vem muita coisa bonita por aí. Um grande abraço, gratidão e até a próxima!